estamos começando mais uma edição do programa Educa Floripa. Hoje um programa muito especial, 11 de agosto, Dia do Estudante. Os nossos parabéns aí de toda a equipe do Educa Floripa para os estudantes do Brasil inteiro. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da professora Flávia Nascimento Mansur, no quadro Lado B. Também temos uma entrevista especial sobre educação infantil. Nós conversamos com a Débora, que é diretora da educação infantil aqui em Florianópolis. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte: o novo perfil do estudante, isso mesmo. O nosso convidado especial já está aqui com a gente. Hoje eu vou conversar com o senhor Neri dos Santos. Neri, que é pós-doutor em Engenharia Cognitiva pela Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e tem como foco de trabalho e pesquisa a transformação digital nos diferentes setores da atividade humana e particularmente na educação. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Duran. Essa é uma tendência, Duran, que toda a atividade humana vai ter uma transformação digital. Na verdade, nós estamos numa transição de uma era industrial para uma era digital. E esse é o grande desafio que nós temos, né, no setor educacional, de como preparar as pessoas, né, o cidadão, para essa nova era digital. Todos nós vamos ter que adquirir competências digitais que hoje, de fato, nós não temos. Já deu para notar que o nosso papo vai ser muito interessante. Antes, professor, da primeira pergunta, eu quero convidar o senhor e o pessoal de casa, né, para assistir o quadro Lado B. A nossa equipe foi conhecer a professora Flávia Nascimento Mansur, ela que é professora de Educação Física e que faz um artesanato diferenciado, uma técnica que ela aprendeu em um período em que ela precisou parar de dar aulas. O quadro Lado B está no ar. Bom, eu sou professora de Educação Física, né? Já dou aula há 20 anos. E o meu lado B é um artesanato que a gente produz artes para a montagem de bijuteria. Então, nós produzimos pedras moldadas à mão, de forma totalmente artística. É uma técnica diferente, porém é uma técnica milenar, né? Ela se chama millefiori, é uma técnica de muitos anos, né? E a gente reinventou com um novo material. Esse material ele é feito do resíduo da produção de petróleo, então é um material já reciclado, que vira uma massa que se pigmenta e é feita para moldagem de vários elementos. Tem a cara do esporte, da atividade física, da natureza, no caso de Florianópolis, né, do Brasil, porque ele realmente leva essa vivacidade, é um material para você poder usar fazendo esporte, de dia, na praia, na cidade, tem a ver também com primavera, verão, alegria, e essa é a inspiração. Eu tive essa ideia, né, quando eu via esse trabalho, e aí eu estava grávida, eu falei assim, bom, para continuar agora nesse momento, sendo prof, vai ficar, né, complicado, professor de Educação Física grávida, então foi no momento de gestação, eu falei assim, eu vou fazer isso para agregar, né, e auxiliar também na renda. Esse foi o nosso quadro Lado B com a professora Flávia, lá do NEIM, Sueli Gadotti Rodrigues. Bom, voltando aqui com o nosso entrevistado, hoje eu falo com o professor Neri dos Santos, ele que é do Conselho Municipal de Educação do Projeto Floripa Amanhã, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é o Floripa Amanhã, né? Do que trata o Floripa Amanhã. Mansur, o Floripa Amanhã é uma instituição da sociedade civil organizada aqui de Florianópolis, que envolve várias pessoas interessadas, evidentemente, em garantir um melhor futuro para a nossa cidade. Então, o Floripa Amanhã tem como principal atividade, por exemplo, hoje todos conhecem aí o Ama Praça, toda essa revitalização das praças de Florianópolis, né? Quem faz esse tipo de coordenação é o Floripa Amanhã. Floripa Amanhã também tem uma atividade muito importante, que é o gerenciamento de indicadores da qualidade de vida em Florianópolis, avaliando praticamente 4 dimensões importantes. Primeiro, a questão ambiental, a questão econômica, né, financeira do município, a questão social, sobretudo, um grande desafio que nós temos nessa terceira década do século XXI, que é a inclusão social.
E o quarto aspecto é a questão urbana, toda a parte de planejamento urbano, que também, digamos, é fundamental para a nossa cidade, sobretudo hoje um problema sério, que é a questão da mobilidade urbana. Então, tudo isso se traduz em indicadores, nós temos 126 indicadores a partir dessas 4 dimensões, e esses indicadores qualificam a cidade como sendo uma cidade mais humana, uma cidade mais inteligente e mais sustentável. Hoje é o Dia do Estudante, 11 de agosto. Eu gostaria que o senhor desse ao nosso telespectador, ao pessoal de casa, um panorama geral, na sua opinião, né, de como está a educação no Brasil, como está a educação em Santa Catarina e especificamente em Florianópolis. Pois então, Duran, a educação no Brasil, nos últimos tempos, tem tido uma transformação significativa, mas, infelizmente, nós temos tido péssimos, né, ministros da educação. Não só desse governo, mas dos governos anteriores também. O governo nacional não tem entendido que a educação é a área mais importante do governo, de qualquer governo, porque sem educação não tem solução. E, infelizmente, nós não temos tido diretrizes estratégicas, né, para a educação nacional. E, nesse sentido, por exemplo, o Brasil ainda não tem uma política pública de educação e capacitação digital. Essa foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados, mas do próprio Executivo isso não aconteceu. Mas a gente pode dizer que, de uma forma em geral, a educação nacional tem, digamos, muitas dificuldades, não só em termos de financiamento, mas, sobretudo, em termos de gestão. A gestão da educação nacional é muito ruim, né? Eu diria que a gente faz pouco com os parcos recursos que nós temos. Nós poderíamos e deveríamos fazer mais. Em termos de educação no Estado, eu diria que o Estado avançou bastante, né? Nós temos indicadores que mostram que Santa Catarina, no contexto nacional, que é ruim e se diferencia, mas nós temos que melhorar muito a educação no Estado. E eu diria em termos de profissionalização, Duran. Nós temos um contingente significativo de estudantes que saem do ensino médio, mas não têm nenhuma qualificação profissional. Aqueles que não vão para o ensino superior se transformam em neném, acabam nem estudando nem trabalhando. Por quê? Porque não tem nenhuma qualificação profissional. Então, o novo ensino médio permite essa qualificação, vai permitir que, ao mesmo tempo que eu faça um ensino propedêutico, eu possa fazer um ensino profissional. E esse é um dos grandes desafios, porque a maior necessidade hoje que a sociedade precisa é de técnicos de nível médio, não são de pessoas formadas no nível superior. Nós temos muitas pessoas formadas em nível superior trabalhando no Uber, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, eles não tiveram a possibilidade, durante o ensino médio, de ter uma qualificação profissional. Talvez um dos grandes desafios aqui em Santa Catarina seria de implantarmos um pós-médio tecnológico, permitir que as pessoas que já tenham o ensino médio possam fazer uma formação continuada em termos profissionais. E, particularmente, na educação de nossa cidade, Florianópolis seguramente hoje tem um dos melhores sistemas de educação municipal do Brasil. As nossas escolas são muito bem estruturadas, nós temos um corpo docente muito bem qualificado, né? Um número significativo de professores da rede municipal com mestrado, doutorado, mas é claro que ainda precisamos melhorar e muito. O Conselho Municipal tem trabalhado nessa perspectiva, a Secretaria de Educação também, né? Eu diria que a continuidade das políticas públicas na área de educação no município tem sido a responsável pela qualidade da nossa educação municipal. Muito bem. A gente dá uma paradinha rápida agora, professor Neri, mas na volta, né, após a nossa matéria, eu quero tocar nesse assunto sobre tecnologia. Tem se falado muito sobre isso, tecnologia, e como é que está funcionando essa relação entre tecnologia e educação. Bom, a educação infantil é considerada uma das etapas mais importantes da formação das crianças, e isso não se discute. Um momento no qual elas começam a existir fora do convívio familiar e passam a receber ainda mais estímulos focados no desenvolvimento integral. Aliás, você já parou para pensar a respeito do papel da educação infantil? Vamos à nossa entrevista especial. Correr, brincar, interagir, aprender a se expressar e a fazer conexões.
A educação infantil abre um leque de possibilidades e ajuda a criança a se descobrir e a descobrir o mundo à sua volta. A etapa inicial da educação infantil acontece na creche, chamada na rede municipal de NEIM, que recebe crianças de 4 meses até os 3 anos de idade. A segunda fase acontece na pré-escola, que vai dos 4 aos 6 anos e é obrigatória. A educação infantil é a primeira etapa do ensino básico e é o primeiro contato da criança com a experiência escolar. E ela é extremamente importante para que no futuro essa criança se transforme em um adulto mais independente, proativo e criativo. Quer saber por quê? É nessa fase da vida que as crianças desenvolvem as principais capacidades humanas, né? A capacidade de andar sobre os 2 pés, né? De ser bípede, é desenvolvida nessa faixa etária, a aquisição da linguagem, da fala, o desenvolvimento da memória, da imaginação. Então, a educação infantil tem esse papel de pensar no desenvolvimento integral das crianças que potencialize essas capacidades humanas. A partir das interações que a criança desenvolve, que ela tem possibilidades de potencializar o seu desenvolvimento. E na educação infantil, todas as ações do cotidiano são pensadas com uma intencionalidade pedagógica, né? Desde os momentos mais corriqueiros, com os bebês, por exemplo, como a troca de fralda, em que o professor já tem um planejamento de, ao trocar a fralda, e narrando para o bebê o que ele vai fazer, né? Olha, agora eu vou trocar tua fralda, eu vou pegar tua perna para tirar a calça, eu vou limpar a sua barriga. Todo esse movimento de narrar ao bebê as ações do adulto ajuda o bebê tanto a identificando seu próprio corpo, sabendo que tem partes que têm nomes e em especial no desenvolvimento da linguagem, né? Então, a possibilidade de quanto mais cedo a criança ingressa na educação infantil, mais são ricas as possibilidades de interação e de experiências que essa criança vai viver para o seu desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é muito importante. A organização do cotidiano na educação infantil, ela, em geral, é uma permanência de 11 horas diárias das crianças nesse espaço, né? E há uma rotina constituída. Então, todo o espaço é planejado para que ela aprenda a adquirir esses hábitos culturais. Nos momentos de parque, no momento de uma contação de história, de uma atividade mais direcionada, há sempre uma intencionalidade para contribuir aí nas interações e nas experiências da criança. Nesse lugar de como as crianças se relacionam, interagem, a brincadeira é o ponto central, né? A gente tem ela aí no nosso currículo como eixo estruturante, estruturador do trabalho, porque ela é a atividade principal nessa idade, né, nessa faixa etária, que vai potencializar o desenvolvimento da imaginação, que é a capacidade humana mais elaborada, digamos assim, né? É a função psicológica superior humana de maior elaboração, que é a linguagem e a imaginação. Então, é só por meio da brincadeira que a criança tem essa possibilidade de desenvolver a imaginação. E aí ela tem esse lugar de eixo na organização do trabalho pedagógico. Por isso que, por vezes, vai chegar numa unidade educativa e vai ver as crianças em diferentes cantos, algumas com uma brincadeira de casinha, outra com pistas de carrinho, algumas folheando livros de história, se deixando levar pelas histórias. E esse movimento, que é múltiplo, ele é todo intencional, né? Então, esse é o lugar da organização do trabalho na educação infantil. Toda a organização, esse trabalho intencional que a gente tem, ele é respaldado por uma teoria, né? A gente tem, então, hoje como base nos documentos da rede, do ponto de vista da psicologia, a teoria histórico-cultural, que teve aí como principal precursor Vygotsky, né? Então, ele define aí as etapas do desenvolvimento humano pelas funções psicológicas superiores. Eu vou trazer aqui uma média de idades, né? Ela não é rígida, mas em geral é nessa perspectiva que a gente tem pensado a condição do trabalho, enfim. Que de 0 a 2 anos, a principal função psicológica superior que a criança vai desenvolver é a linguagem, é a fala. Então, o trabalho é potencializado para ajudar a criança na aquisição dessa linguagem, né? De 2 a 4 é o desenvolvimento da memória, que é na manipulação dos objetos, a nominar os objetos e saber que determinado objeto tem um nome, outro nome, vai ajudar as crianças no desenvolvimento da memória. E de 4 a 6 é a brincadeira, essa principal função que potencializa o desenvolvimento da imaginação, né? Então,
É a partir dessa perspectiva de desenvolvimento humano que a gente também vai respaldando a intencionalidade do trabalho. Olha, eu vou te dizer, a gente sempre na equipe comenta, enfim, de que a possibilidade de valorizar a infância e a criança, eu acho que isso é o nosso principal foco do trabalho, né? Olhar para a criança como esse sujeito, que é um sujeito histórico, socialmente situado, de direitos, que é protagonista, que é autor, que tem a possibilidade de criar, de inventar, de se expressar. Então, acho que o que nos move é esse lugar de valorizar a criança. Historicamente, a criança era vista como aquele sujeito inacabado, né? Era uma perspectiva de que a criança precisava se tornar um adulto para se tornar um sujeito na sua completude, né? E hoje a gente tem uma outra perspectiva, né? De que a criança é um sujeito de pouca idade, mas ele é um sujeito, né? Não é algo a se tornar. Ele já se constitui um cidadão, uma pessoa, um sujeito desde bebê, né? Então acho que esse lugar de valorizar a criança mesmo, né? De que ela tem muito a nos dizer, a gente tem muito a aprender com elas. E é nessa troca, né, de relação entre adultos e crianças, entre as crianças entre elas, que nós todos nos constituímos humanos, né? Então é um pouco isso que nos movimenta. As escolhas que os profissionais fazem da forma como organizar o espaço de uma determinada maneira e não de outra, também é demarcada por uma intencionalidade do que quer possibilitar que as crianças vivenciem. Essa foi a nossa matéria especial com a Débora, que é diretora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Voltando aqui com o nosso entrevistado, falando com o doutor Neri dos Santos, ele que é professor, responsável pelo Floripa Amanhã do Conselho Municipal de Educação. Professor, o seu foco de pesquisa tem sido muito voltado para a tecnologia, né? E se fala muito hoje em dia sobre tecnologia. E temos inclusive aí as escolas do futuro, 4 unidades, e segundo o secretário, crescendo, né? Como é que é essa relação entre educação e tecnologia? Duran, sempre teve uma corrida, podemos dizer assim, entre educação e tecnologia. Ou melhor dizendo, entre tecnologia e educação. De fato, quando a educação ela está à frente da tecnologia, que deve ser o caso, nós temos prosperidade na humanidade. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, isso ficou bem caracterizado. Por exemplo, o aspecto mais relevante foi pós-Segunda Guerra Mundial, que após a Segunda Guerra Mundial, claro que nós tivemos, infelizmente a humanidade sempre tem desenvolvimento tecnológico em período de guerra, mas nós tivemos um desenvolvimento fantástico da educação na segunda metade do século XX, né? A universalização do ensino fundamental no mundo todo, né? Foi o que permitia a alfabetização das pessoas, que até então não eram alfabetizadas, e, sobretudo, no caso do Brasil, uma expansão significativa do número de universidades, né? A própria Universidade Federal de Santa Catarina é da década de 60. A partir disso é que nós tivemos a expansão do ensino superior no mundo todo, e particularmente no Brasil. E, com isso, nós tivemos a grande prosperidade da humanidade na segunda metade do século XX. Só que, no final do século XX e agora, já no século XXI, nessa terceira década, o que nós estamos vendo é o seguinte: é um desenvolvimento fantástico das tecnologias digitais e a educação não acompanhou, Duran. E isso cria um desafio. Quer dizer, nós temos desafio social, porque na medida que as tecnologias avançam e nós temos uma educação que ficou para trás, ela precisa correr para alcançar novamente as tecnologias. Isso quer dizer que nós estamos formando pessoas ainda para a era industrial que está acabando. E aí nós estamos formando desempregados. Nós precisamos adequar a educação às necessidades da era digital. E aí, o que é um problema significativo é porque nós estamos formando ainda pessoas analogicamente, quando temos que formar pessoas digitalmente. Se fala muito da indústria 4.0, né? Por exemplo, né, a indústria 4.0, ela está baseada nos sistemas cyberfísicos, todas as tecnologias, inteligência artificial, a computação nas nuvens, sistemas, digamos, de
de qualificação para fazer tudo que nós podemos fazer em termos de adaptação das pessoas às novas realidades, mas isso a educação não está levando em consideração. Por isso, a necessidade de nós termos agora uma educação digital, que nada tem a ver com educação à distância ou remota. Bom, pegando um gancho então, há pouco o senhor falou sobre essa questão de que o pessoal sai do ensino médio sem um conhecimento técnico, né? Falta muita mão de obra nesse segmento aí. E se fala muito a questão da profissão. Hoje é dia do estudante, então o aluno está estudando ali pensando o que eu vou ser quando crescer, ou olhando ali quais profissões vão me dar mais segurança. Tudo hoje está voltado para TI, né? Esse é o futuro, não tem jeito, ou as outras profissões, outros setores, outros segmentos ainda têm valor, né, de mercado aí, valor profissional para esses alunos? Como é que é isso na cabeça desses alunos no futuro aí? Duran, essa é uma excelente questão. De fato, na verdade, todas as profissões, independente da área, seja medicina, seja direito, administração, engenharia, todas vão ter uma forte componente tecnológica, né? Todas as profissões do futuro vão ser intensivas em conhecimento. Nós vamos deixar, inclusive, de utilizar o termo mão de obra e vamos falar mais de cérebro de obra. As pessoas vão trabalhar mais com a cabeça do que com as mãos, do que com o corpo. Isso quer dizer o seguinte, não importa que tipo de profissão, eu vou ter que ter uma base tecnológica bastante significativa. Por exemplo, na medicina, a operação com robô vai ser uma prática corrente. Um profissional da área do direito vai ter que utilizar a inteligência artificial para fazer, por exemplo, digamos, um parecer jurídico com muito mais precisão do que o ser humano faz. E isso vai fazer com que esses profissionais vão ter que ter na sua base curricular disciplinas que sejam, evidentemente, de natureza tecnológica. Mas, objetivamente, não quer dizer que tudo vai ser, digamos assim, de TI. Na verdade, a TI é uma ferramenta, é um meio por intermédio do qual eu vou ter condições de me qualificar melhor para as profissões do futuro. E aí, respondendo objetivamente a tua questão, muitas profissões ainda não sabemos o que elas, digamos, vão fazer. Mas uma coisa nós temos certeza, grande parte das profissões da era industrial vão desaparecer. Isso quer dizer que nós vamos ter, Duran, o chamado desemprego estrutural, novas profissões sendo criadas, surgindo novas profissões e profissões tradicionais desaparecendo. Então, nós temos hoje até uma dicotomia que é importante a gente entender. Por exemplo, aqui em Florianópolis, as empresas de tecnologia precisam hoje cerca de 4.000 profissionais que não estão disponíveis no mercado. Não temos esses profissionais. Tem a vaga, mas não tem o profissional. Não tem o profissional. E, por outro lado, nós temos desemprego em outras áreas, porque as pessoas não estão devidamente qualificadas. Professor Neri, pegando esse gancho aí, nós vamos chegar agora ao nosso momento de reflexão, e o tema desse quadro é muito importante e é uma dica para as famílias, né? Pais e responsáveis de alunos e os alunos, né? Já no Dia do Estudante, que estão nos assistindo agora. O novo perfil do estudante. Prepare-se para essa grande dica e essa reflexão aqui no nosso programa Educa Floripa. É o seguinte, o estudante tem a informação. E qual o papel do professor? No passado a gente chamava esse que senta nos bancos escolares de aluno. Vocês lembram como era o aluno? O cidadão chegava na sala de aula, sentava, ali ficava. Ele tinha hora para levantar o braço, tinha hora para fazer pergunta, até para ir no banheiro tinha que pedir. Esse era o aluno, um ser apático, um ser que não tinha iniciativa e muitas vezes até quando tinha o professor o tolhia, o cortava. Hoje a gente não chama mais de aluno, a gente chama de estudante, o caminhante, aquele que busca informação. Quando eu estudei, já faz bastante tempo, eu chegava na sala de aula, o professor era a informação. O livro era do professor. Tudo era o professor. Hoje, um estudante, independente da classe social, ele chega numa sala de aula com um nível de informação
muito grande, muito grande. Logo, ele tem a informação. E qual é o papel do professor? É transformar essa informação em algo de útil para a vida dele. Transformar a informação em conhecimento. Então é papel do professor desenvolver algumas habilidades nesse estudante. Pensamento crítico, ver os vários lados da vida. Comunicação. Hoje as pessoas têm que saber se comunicar. O estudante é falante, tá? Então tem que desenvolver essa habilidade. A habilidade fundamental na vida de hoje, que é a colaboração. O professor precisa fazer com que os estudantes trabalhem não mais individualmente, mas sim em equipe, coletivamente, aprendendo junto, porque a vida hoje é junta. A gente caminha junto, aprende junto, está tudo junto na sociedade. Inclusive isso ajuda a desenvolver novas habilidades. E também a gente precisa saber desenvolver a criatividade, a inovação, ter ideias e colocar as ideias em prática. Logo muda o papel do professor. O professor, que é aquele que tinha ele só o livro, o slide, a transparência, o giz, hoje o estudante está vendo o professor falar e está ali pesquisando na internet se aquilo que o professor está falando realmente é dessa forma. E aí muda o papel do professor. O professor não é mais o centro das atenções. O professor é aquele que precisa desenvolver nos estudantes essas habilidades. Então, numa sala de aula hoje, é muito diferente do que a sala de aula do passado. E muda, então, profundamente o papel do professor. Porque não é mais o aluno apático, é o estudante agente do processo ativo. E aí, como que é esse professor hoje em dia? Ele precisa desenvolver também novas habilidades para esse tempo que aqui temos. Um tempo diferente, um tempo que a informação ela está hoje em tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa caminhar para um novo professor, porque o estudante já é um novo estudante. Para a gente pensar. É o seguinte, grande abraço, a educação transforma e um beijo no coração de vocês. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa com o tema O Novo Perfil do Estudante. Professor, nós falávamos aqui, enquanto assistíamos aí o nosso momento de reflexão, sobre o futuro, né? O que os estudantes podem esperar do futuro da educação? Uma educação com mais aprendizagem e menos ensino? Como é que funciona isso? Na verdade, Duran, é o seguinte, a educação envolve, evidentemente, o ensino, que é responsabilidade dos professores, e a aprendizagem, que é, de fato, o desafio dos estudantes. A educação do futuro, ela vai ser mais aprendizagem do que ensino. Isso quer dizer o seguinte, o estudante vai ser mais protagonista do seu processo de aprendizagem. O modelo que se prevê é o modelo 70-20-10. É um modelo onde as atividades práticas vão consumir 70% do tempo. As atividades serão mão na massa, hands-on. Os estudantes aprendem mais facilmente fazendo do que apenas escutando. E, além disso, 20% de convivência com seus colegas e apenas 10% do tempo é o ensino tradicional que nós temos hoje, com aulas mais teóricas. Isso quer dizer o seguinte, o estudante vai conduzir o seu processo de aprendizagem segundo uma trilha de aprendizagem, a partir da definição, como nós vimos, do perfil cognitivo do aluno. Cada indivíduo tem o seu perfil cognitivo e ele pode aprender segundo uma trilha de aprendizagem personalizada para o seu perfil cognitivo. Essa é a grande sacada dessa terceira década do século XXI. A educação está mudando e mudando rapidamente. A educação digital é uma tendência inexorável. Não adianta eu dizer que eu sou contra o digital, porque se eu sou contra o digital, eu estou fora da realidade. O metaverso vai entrar para valer na educação, Duran. Isso quer dizer o seguinte, o metaverso vai permitir que eu trabalhe numa perspectiva virtual tão real quanto a realidade. E dessa maneira, eu vou ter... porque eu posso aprender de duas formas. Eu posso aprender
pela razão e pela experiência. E eu posso fazer isso, digamos assim, de forma imersiva, utilizando o metaverso. E é grande o desafio que os estudantes vão ter nessa terceira década do século XXI. Professor Neri, infelizmente o nosso tempo acabou, foi um prazer tê-lo aqui, vamos convidá-lo porque o papo não termina aqui, né? Muito obrigado aí pela sua participação. Da mesma forma, Duran, muito obrigado também pelo convite. O programa Educa Floripa fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta neste mesmo horário. Um abraço.